E Paulo termina assim, igreja: por causa disso, por causa dessa promessa, por causa dessa palavra, meus irmãos, sede firmes. Não é por causa da fama, não é porque ele está prometendo carro, casa, namoro, sucesso. Não, isso é coisa de coach. Por causa disso que é Paulo. Porque se você viver, no arrebatamento vai ser transformado. E se morrer, no arrebatamento vai ser ressuscitado. Mas o que importa é que sua alma não vai permanecer na morte. Por causa disso, seja firme, seja firme, seja firme, seja constante, sempre abundante. Cantou ontem, canta mais hoje. Pregou ontem, prega mais hoje. Orou ontem, ora mais hoje. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é vão. Glória a Jesus. Capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a partir do versículo 13, diz assim: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Tomai o vosso assento. O tema estabelecido por vocês é que Jesus vem. E o autor bíblico que mais se dedicou a falar sobre a gloriosa vinda do Senhor foi o apóstolo Paulo. Uma necessidade em cada igreja local em entender o que acontece depois da morte dos santos. Paulo se dedica a falar sempre que não morremos da mesma forma que os ímpios morrem, e não ressuscitaremos da mesma forma que os ímpios ressuscitarão. Os ímpios morrem sem comunhão com o dono da vida, por isso são chamados ímpios. Os crentes morrem fisicamente em comunhão com o dono da vida, por isso nem esse momento de chamado e estado chamado morte separa o crente de Deus. Paulo, na primeira carta à igreja em Tessalônica, está resolvendo alguns problemas, como cada pastor de igreja sabe que se deve resolver. Mas devido às suas viagens e Paulo ser um plantador de igrejas, Paulo então usa o meio possível, que para sua época era um avanço, o acesso de comunicação através de cartas. E no capítulo 4, cuja continuação está no capítulo 5 e vai se concluir na segunda carta, ele vai sanar dúvidas dos irmãos através da palavra de Deus a ele dada. Mas ele inicia a sua carta exortando a santidade. Depois ele exorta os crentes a trabalhar. Depois ele exorta os crentes a viverem na prática do amor fraternal. Dito isso, santidade, se esforçarem para não serem pesados uns aos outros, pois a maioria dos crentes eram pobres, tinham seus bens confiscados pelo governo devido à perseguição, pois quando o evangelho se desenvolve, o Império Romano começa a perceber que o cristianismo, o povo de Jesus, já não é uma ramificação, seita, oriunda do judaísmo. Percebem que é um povo que tem uma mensagem diferente. Percebem que anunciam um rei que já veio e em breve voltaria novamente. Mas eles não tinham a noção de quando esse rei que subiu voltaria. Eles tinham a promessa, mas eles não tinham a teologia sistematizada. E Paulo vai tentar explicar-lhes, dando-lhes sinais. Sinais esses que sucederiam, que aconteceriam. E assim, eles poderiam ter certeza da vinda
desse rei. Agora chega num momento específico, que é o versículo 13. Mas se os irmãos perceberem, desde o capítulo 1, em todos os capítulos, Paulo fala sobre a vinda do Senhor. Desde o capítulo 1. Essa carta pode ser facilmente chamada a carta da vinda do Senhor. Paulo aproveita, e enquanto fala da vinda do Senhor e do arrebatamento da igreja, ele trata de problemas locais. Porque todo o nosso estilo de vida tem tudo a ver com a vinda do Senhor. Dependendo de suas práticas, você terá ou não galardão. Dependendo de suas práticas, se evidencia na vinda do Senhor que você era um falso crente. Dependendo de como você canta, prega, se comporta, evidencia-se se você espera Cristo ou não. Dependendo de como vivemos, os ímpios e os santos já podem perceber se nós nos comportamos como cidadãos do céu. Por isso que Paulo, em todos os capítulos, trata de problemas locais, de uma igreja local, mas não deixa de deixar claro que o propósito da carta é ensinar sobre o Senhor que vem e a igreja que vai. A partir do versículo 13, como ele faz em todos os capítulos, depois de tratar os problemas locais daquela igreja, que era falta de santidade, um sendo pesado ao outro e falta de amor, ele vai para o ponto principal, cuja essas ações serão pesadas, serão avaliadas no tribunal de Cristo pós-arrebatamento. É como se ele nos preparasse primeiro para o tribunal, onde nossas obras serão analisadas, e depois nos consolasse com o grande encontro e bodas do cordeiro da noiva diante do noivo. É como se ele dissesse: primeiro, vigia, cuidado, se examine, se analise, mas não se desespere por isso, porque o momento glorioso vai acontecer. Só que é o seguinte, aquela igreja pensava na segunda vinda de Jesus. Isso é maravilhoso, isso é bom, comparado a algumas igrejas, a alguns temas, alguns congressos, algumas pregações e temas que jamais falam da vinda de Jesus. Maravilhoso é pensar que essa igreja estava refletindo sobre a vinda de Jesus. Que coisa linda! Porém, é preciso para tudo haver equilíbrio. Enquanto eles estão pensando demais sobre a vinda do Senhor, surgem perguntas, surgem problemas. E essas perguntas, esses problemas, esses embates e debates no âmbito das ideias e saudável entre os crentes, geram 3 pensamentos, preocupações. O primeiro pensamento e preocupação é: Jesus já está às portas. E Paulo vai provar que não estava no tempo deles às portas. Segunda preocupação, os mortos. Paulo, Jesus já está voltando. Igreja, Jesus já está voltando. E os que estão morrendo, o que aconteceu com eles? Como eles participarão dessa glória? Eles criam em Cristo, eles serviam a Cristo, mas morreram. Se eles estão mortos, eles não vão ver Jesus voltar. E agora? Não sabemos nada sobre isso, pastor Paulo. Terceira preocupação, terceiro pensamento, ou terceira pergunta: quando Jesus voltar, todos nós estaremos vivos, ativos, como aqui estamos, no nosso tempo, Paulo, na nossa cultura, na vida que estamos, do jeito que vivemos? Se ele já está às portas, ele vai nos encontrar nesse tempo em que estamos. Se ele vai nos encontrar nesse tempo em que estamos, e os que morreram vão perder essa glória? Aí eles começaram a se entristecer, começaram a se abater, e o pastor Paulo, preocupado com o coração da igreja, escreve a partir do versículo 13, e eu quero dividi-las, as respostas de Paulo, em alguns pontos. Em primeiro lugar, Paulo diz que a igreja não pode se entristecer com a morte dos santos como os ímpios. Entenda, Paulo não está pregando masoquismo. Paulo não está dizendo para se anular sentimentos. Até porque quem está triste ora, quem está alegre canta. O que Paulo está dizendo é para não se entristecer como aqueles que não têm
esperança. Sentir saudades é saudável. Chorar, sentir a dor do luto é ser humano. Se até Jesus chorou diante da morte de Lázaro, por que nós não choraríamos? Eu já disse para minha esposa, se Jesus levar eu antes de tu, e tu cantar dando glória a glória e pular no meu velório, eu peço para ele me dar uma ressuscitada e assustar todo mundo lá. Por quê? Porque se eu estou no caixão, tu fica agradecendo? Não, minha filha, chora, né, pastor? Tem que chorar, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por gentileza. Então Paulo diz, vocês não podem se entristecer como os demais, como aqueles que não têm esperança. Por quê? Porque diante da morte, o mundo pagão reagia com desespero. Eles enfrentavam a morte com uma fria desesperança. Mas na linguagem paulina, no versículo 14, ele diz que se a pessoa tiver morrido em Cristo, ainda que morto esteja, em Cristo ressuscitará. Então, Paulo aponta para a promessa da ressurreição, para que o crente, apesar do luto, apesar da saudade, tenha esperança. Se cremos, versículo 14, que Jesus morreu e Jesus ressuscitou, assim também Deus, da mesma forma, em Jesus, por causa de Jesus, pela graça de Jesus, vai trazer com Ele, em sua companhia, no dia da sua vinda, todos aqueles que morreram em comunhão com Ele. Aleluia! Então Paulo, para alegrar a igreja, ele é cristocêntrico. Ele usa o termo dormir, pois é uma expressão figurada sobre a aparência do morto. Assim como os dormentes estão de algum modo desligados do mundo, a morte assim também faz com o corpo do salvo. Lembra de como Jesus se referiu com a filha de Jairo, quando ele chega na casa de Jairo e as pessoas estão chorando, e o texto me mostra que tinha muita hipocrisia, porque a Bíblia diz que eles choravam. Aí Jesus disse, parem de chorar, porque ela não está morta. Ele fala da visão dele, como que ele enxerga o morto. Ele diz, a menina está dormindo. Aí quando Jesus acaba de dizer que a menina está dormindo, o mesmo texto diz, eles riam de Jesus. Como é que a pessoa ao mesmo tempo que está chorando consegue zombar? É porque era um choro hipócrita, principalmente de olho na grana de Jairo. Você lembra de Lázaro? Jesus disse, eu vou despertar o meu amigo do seu sono. Ele está falando da perspectiva, da aparência do morto e de como ele vê a morte do santo. É só um sono. E na hora certa ele vai despertá-los, que é a ressurreição. Então primeiro Paulo diz, não se entristeça como os ímpios. Não diga que quando seu pai morreu, acabou. Não diga que com a morte da sua mãe, tudo acabou. Não diga que quando seu filho morreu, você perdeu tudo. Não é isso que é a realidade da vida do crente. É isso que Paulo está dizendo. Você pode se entristecer, você pode chorar, mas não como os ímpios. Em segundo lugar, Paulo diz, a mesma glória que virá com Jesus vai alcançar os mortos e os vivos. A mesma glória que virá com Jesus vai alcançar os mortos e os vivos. Olha isso, irmão. Ele diz que Jesus virá com alarido. Ele diz que Jesus virá com voz de arcanjo. Ele diz que Jesus virá com trombeta de Deus. Haverão anjos acompanhando Cristo. Então anjos, o toque da trombeta, a glória que vai impactar a esfera do globo terra em que vivemos, toda a nossa atmosfera, sentirá o impacto da Nova Jerusalém descendo, pois encontraremos o Senhor entre as nuvens, e toda essa glória, toda essa apoteose também vai estar envolvendo os crentes que morreram em fraqueza, mas vão ressuscitar em poder, que morreram em vergonha do corpo, mas vão ressuscitar em glória. Quantos santos morreram enfermos, morreram cansados, morreram debilitados, mas é incomparável o modo em que eles virão com o nosso Senhor Jesus. Eu vou usar outro texto de Paulo, Filipenses 3:21. Ele transformará
o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, que sujeita todas as coisas a ele. A maior glória dos crentes vai ser acompanhado, ou seja, vir na companhia de Jesus. Está aí, gente, no versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que dormem. Aleluia! Além do alcance dos nossos olhos, a alma deles virá com Jesus nas nuvens. E enquanto a alma deles vem com Jesus nas nuvens, pela palavra de ordem, o corpo se levanta, o corpo se refaz. Não importa o tempo, não importa o tempo. A palavra está garantida. Ele não fez Adão do barro, ele fez Adão do pó. Se ele fez Adão do pó, se ele pôde no vale de ossos secos soprar o vento e osso a osso juntar-se, cada parte, assim também será no dia do arrebatamento. Não importa o tempo e o estado de decomposição, se ele der a ordem, tudo se refaz, tudo se faz, porque ele é o Todo-Poderoso. Aleluia! Quem crê nessa palavra é o mesmo Deus que em Gênesis 1 dizia: haja. É assim que vai acontecer. Sozinho Jesus entregou a alma na cruz, sozinho Jesus foi sepultado, sozinho Jesus foi ressuscitado. Mas os que morreram com ele vão vir em sua companhia. Aleluia! E olha que coisa gloriosa, vem em alma acompanhando, e também quando ressuscitarem, não subirão sozinhos. Que coisa maravilhosa! Quantos santos podem estar me ouvindo na internet agora, que se lembram de outros santos que, quem sabe, morreram em solidão, principalmente na pandemia. Quantos não tiveram acesso aos seus corpos? Quantos não tiveram acesso aos seus parentes? Tudo reservado, tudo ocultado, e à distância. Sozinha a mamãe desceu à sepultura, sozinho o papai desceu à sepultura. Aos olhos humanos, sozinho aquela criança desceu, o vovô desceu. Mas na ressurreição vem com Jesus lá em cima, e quando o corpo for ressuscitado, não vão subir sozinhos. Eu vou ler o versículo e eu sei que você vai adorar. Versículo 16: dada a palavra de ordem, tocada a trombeta, os mortos, plural, vão ressuscitar. Depois nós, os que estivermos vivos agora, seremos arrebatados juntamente com eles. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Aleluia! Desceu em solidão, mas vamos subir na companhia, acompanhados, coletivamente. Essa é a unidade da igreja, irmão. Unidos enquanto vivos, e depois de mortos, no dia da ressurreição, vamos subir juntos em direção à Nova Jerusalém. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Aleluia. Primeiro ponto, então, da instrução de Paulo para confortar aquela igreja é: não se entristeça como aqueles que não têm esperança. A segunda verdade, o segundo ponto do que Paulo ensina é que a mesma glória que virá com Cristo também alcançará os que morreram em comunhão com ele. Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, não sei mais como te clamar, pregue, fale de Jesus aos seus filhos, fale de Jesus aos seus pais, fale de Jesus aos seus parentes, porque essa alegria aqui só nos é garantida para aqueles que morreram em comunhão com Cristo Jesus. E se você pregar, eu pessoalmente tenho essa esperança, não sei você, mas me deixa ter a minha. Se você pregar, ainda que o filho se desvie, ainda que alguém se desvie, pode ser que no momento da sua morte, momentos em que a sua alma está quase sendo ceifada, Jesus pode dar a última chance, como deu ao ladrão na cruz. Ah, quantas mães ouvirão testemunho de seus filhos desviados na eternidade, pois antes da sua morte gritaram: ó Deus da minha mãe, ó Deus do meu pai, ó Deus da minha avó, salva-me, dá-me mais uma chance. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Sansão clamou: Deus, dá-me força só dessa vez. Ao ladrão na cruz, Jesus disse: hoje estará comigo no paraíso. Foi a última chance. Jesus ama tanto as pessoas, irmãos, que eu acredito que ele vai até nesse momento dar a última chance para muita gente que não rejeitou a mensagem do evangelho. Aleluia! Paulo diz, terceiro lugar, a garantia do que ele está dizendo é pela palavra do Senhor
é que eu vos digo isso. O que ele está dizendo eu não digo isso baseado na palavra dos filósofos. Eu não digo isso me baseando nas palavras dos pensadores da nossa época. Não, por quê? Porque Paulo diz, eu digo isso pela palavra do Senhor. Está aí no versículo de número 15. Aí no versículo 16, porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra. Paulo está fincado, firmado, não nos termos filosóficos, mas na inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Porque nas tumbas de pedras os homens escreviam. Olha uma dessas que eu pesquisei e achei. Eu não era antes de nascer, cheguei a ser, nasci, não sou, morri. Olha a conclusão, não me importa. Olha como os homens pensavam sobre a morte no tempo do apóstolo Paulo. Tosquio escreveu, uma vez que o homem morre, não há ressurreição. Aí Paulo diz, esqueçam isso. Igreja, não guarda isso. Não é na palavra desses homens que vocês devem se firmar. Teócrito escreveu, há esperança para quem está vivo, mas os que morreram estão sem esperança. Paulo diz, é tudo mentira. Catulo escreveu, quando nossa breve luz se extingue, há uma noite perpétua em que deveremos dormir. Paulo diz, mentira. Eu estou me baseando na palavra daquele que sempre frustrou o velório. Que sempre frustrou o velório. Vou repetir, sempre anulou o velório. Filha de Jairo, ressuscita. Filho da viúva de Naim, ressuscita. Lázaro, vem para fora. E no terceiro dia ele mesmo ressuscitou. Aleluia. Paulo está dizendo, é na palavra desse que eu me firmo. É na palavra dele que eu me asseguro. Aleluia. Tem 1 ano e 3 meses que Jesus levou meu pai para a eternidade. Passou muito tempo afastado. E alguém me perguntava se eu tinha algum temor. E eu dizia, meu maior temor é perder o meu pai para Satanás. E graças a Deus meu pai voltou para Jesus. Antes da sua morte, na noite anterior, eu servi ceia ao meu pai. E ele se esforçou e conseguiu sentar e segurar o cálice e o pão e cantar, foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. E enquanto ele cantava, meu coração se alegrava. Não sabíamos que após aquele momento sua vida seria transferida da terra para a eternidade. E no dia do velório do meu pai, quando eu cheguei na igreja para estar ali junto com os irmãos, com a minha família, a primeira canção, enquanto o meu pastor me chamou para subir à tribuna, a irmã começou a cantar, Deus enviou seu filho amado para me salvar e perdoar. E doía no coração. E enquanto ela cantava, eu ouvia o meu pai naquele caixão. E chegou o coro que toda a igreja cantou. Porque ele vive. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. A alegria tomou conta do meu coração naquele momento. Pensando na eternidade. Pois eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia, aleluia. Essa igreja tem também essa esperança. Essa igreja também crê nessa palavra do Senhor. Um dia nos encontraremos. Minha avó que me ensinou a ler Bíblia, meu pai que me ensinou a pregar, e você também. Aumente sua esperança hoje. Aleluia. Os santos estão na presença do nosso Deus, gozando de sua maravilhosa presença. A gente tem lampejos da presença dele, mas um dia esse encontro será para sempre, porque enquanto a morte é a grande separadora, Jesus é aquele que une os seus servos para sempre. Aleluia. Em quarto lugar, Paulo diz à igreja, não precederemos os que morreram. Não se preocupa, irmãos, pelos que morreram, pois a gente não vai subir antes deles. Eu gosto quando Paulo diz isso. Eu acho sensacional, maravilhoso. Por quê? Porque a experiência da ressurreição será a primeira. Diz o versículo 16, porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Paulo começa dizendo, a experiência corporal será primeiro
primeiro dos mortos. Então eles vêm com Cristo e de alguma forma milagrosa, que só na eternidade conseguiremos explicar, é que enquanto vem lá, a palavra é dada lá, há um movimento aqui, e existe o encontro da alma com o corpo, ressuscita. Aí eles estão pensando, e assim que ressuscita, sobe logo? Paulo diz, não, porque o que é num piscar de olhos é a ressurreição e transformação do corpo, mas a subida tem que esperar. Como eu já me antecipei, vão ressuscitar, mas enquanto o corpo deles, imagina isso pelo amor de Deus, enquanto o corpo deles estão sendo ressuscitados, a mesma glória que gera ressurreição lá, vem sobre nós, gerando transformação. Aleluia! Enquanto são ressuscitados ali, a gente é transformado aqui. E quando há essa ressurreição e transformação lá, existe essa transformação aqui, aí acontece a subida de todos nós para encontrarmos com o Senhor. Que coisa maravilhosa! Ressuscita primeiro, mas não sobe primeiro. Eu vou repetir isso, toda a igreja vai subir junta para encontrar o noivo. Aleluia! Porque a noiva é essa comunidade unida, levantada, de pé diante dele. A alma dos patriarcas, apóstolos já estão lá, mas no dia do arrebatamento, cada corpo vai subir com a gente. Em quinto lugar, Paulo diz que ele virá com 3 tipos de sons. Olha que coisa linda, versículo de número 16. Porque o mesmo Senhor, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Então especialistas, escatólogos dizem, é a voz de Miguel, o protetor dos judeus. Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 10 e versículo 13. Quem sabe esse impacto da voz de arcanjo é um despertamento aos judeus que tanto desprezaram Cristo, que zombaram de Cristo, que escarneceram de Cristo, mas serão de alguma forma impactados para sentirem o peso de sua vinda, o peso de sua glória. Quem sabe um momento de arrependimento, um momento de reflexão. Tem um segundo som, voz de arcanjo, e a Bíblia diz alarido, um tipo de som que ninguém discerne, um som com volume, um som com intensidade, com dificuldade de discernimento. O que esse som quer dizer? De onde vem esse alarido? Isso aconteceu em Daniel 6, isso aconteceu em João 12, quando Jesus diz, Pai, glorifica teu nome. E o Pai disse, eu já glorifiquei e vou glorificá-lo ainda mais de novo. Aí alguém disse assim, eu ouvi um trovão. Aí o outro disse, eu ouvi um anjo. Ou seja, para quem ouviu, foi um alarido, um som com dificuldade de discernimento. Isso pode se debater e questionar, mas o terceiro som não tem como negar, não tem como questionar, não tem como debater, não precisa ir para a academia. Ressoada a trombeta de Deus. Irmão, por que eu estou dizendo isso? Porque a voz do arcanjo pode ser para os judeus, o alarido pode ser um despertar para o mundo, um impacto assustador para o mundo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas a trombeta não vai ter esse susto. A trombeta não vai ter dúvida. Eu vou repetir que o pastor e o cantor entendeu. A trombeta não vai ter esse questionamento. Por quê? Porque a trombeta é de Deus, e o Espírito que habita em nós veio de Deus. Então a trombeta de Deus toca lá, e o Espírito que habita aqui vai fazer o crente falar assim, eu conheço esse som. Eu conheço esse som. Por quê, irmão? Porque a gente é o povo de Deus, a trombeta é de Deus, e o Espírito está nos preparando, é para esse momento. Sabe quando a gente diz o que diz em Apocalipse? O Espírito e a noiva dizem vem. A gente está clamando vem. A gente pelo poder do Espírito está clamando maranata. Quem é carnal só pensa nas coisas da terra, mas quem é cheio do Espírito está dizendo toca a trombeta, me chama meu Senhor. Tem gente aqui que não está nem aí para essa pregação, mas quem é noiva de verdade está dizendo como é bom ouvir falar que o meu noivo vem me encontrar.
Como é bom ouvir a voz do meu amado. É nesse toque que toda a igreja do mundo inteiro sentirá de uma vez só. É nesse toque, enquanto toca, enquanto chama, enquanto convoca todos os crentes, independente do que estiverem escutando. Se está ouvindo minha pregação, se está ouvindo Cassiane, Lauriette, Alberto Tainá, não sei quem tu gosta, Shirley, será, independente do som que tu estiver ouvindo, se você é salvo em Jesus, todos os sons terrenais vão silenciar, porque tem um som diferente, tem um som especial, tem um som celestial, tem um som superior. Eu vou ler que a mente está cansada, eu não dou conta de falar de có. Eu vou ler 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. É necessário que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! E Paulo termina assim, igreja: por causa disso, por causa dessa promessa, por causa dessa palavra, meus irmãos, sede firmes. Não é por causa da fama, não é porque ele está prometendo carro, casa, namoro, sucesso. Não, isso é coisa de coach. Por causa disso que é Paulo. Porque se você viver, no arrebatamento vai ser transformado. E se morrer, no arrebatamento vai ser ressuscitado. Mas o que importa é que sua alma não vai permanecer na morte. Por causa disso, seja firme, seja firme, seja firme, seja constante, sempre abundante. Cantou ontem, canta mais hoje. Pregou ontem, prega mais hoje. Orou ontem, ora mais hoje. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é vão. Aleluia, 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 aleluia. A trombeta vai tocar, os santos vão ressuscitar primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos. Paulo tinha esperança na vinda do Senhor no tempo dele. Que coisa linda. Por que Paulo tem esperança na vinda do Senhor no tempo dele? Primeiro, porque nem tudo Deus revelou para esse homem. Essa parte Deus deixa em oculto, para que ele mantenha-se na expectativa. Que horas vem? Que hora vem? Quando vai ser? Eu estou esperando o Senhor em vida. Diferente de muitos crentes que pregam e cantam que ele vem, mas vivem como se ele nunca fosse voltar. Mas Paulo, eu estou falando de Paulo, meu Deus do céu. Ele se coloca quando nós os vivos. Por que ele diz nós os vivos? Primeiro, é uma esperança pessoal. Segundo, porque ele não tem toda a revelação. Terceiro, quando ele diz nós os vivos, ele está falando além dele. Ele está maximizando o nós. Ele diz nós, a igreja. Ele diz nós, os vivos. Ainda que eu não esteja aqui, nós como igreja estaremos. Nisso, Paulo e nós estamos ligados. Nisso, Paulo e nós estamos unidos. Aleluia, que coisa maravilhosa. Nós, os vivos, seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Os vivos quem? Os ressuscitados e os crentes transformados. Seremos arrebatados. E eu caminho para a conclusão. O que é arrebatar? O que é arrebatar? Primeiro, arrebatar é pegar rápido. Arrebatar é pegar rápido. Porque o noivo tem pressa de encontrar-se com a noiva. Vem logo! Ele vai pegar rápido. Atos 8, 39, aleluia. Filipe foi arrebatado rapidamente. Sai de um lugar para o outro. Arrebatar é tomar a força. Eu também gosto dessa. Arrebatar é tomar a força.
Porque tem gente que é eleito de Deus, é santo de Deus, faz parte da noiva do Senhor, mas todos nós temos algum tipo de fraqueza. E quem sabe nesse dia, alguns estarão apegados a algumas coisinhas dessa terra, coisas boas que podem nos deixar fora do céu. A carne tem a sua força, que é a nossa natureza humana. O materialismo tem a sua força, que é o que João chama de mundanismo, sistema que se opõe a Deus. O diabo, os demônios têm a sua força. Imagina o alvoroço de demônios nas nuvens, enquanto a Nova Jerusalém está descendo, a trombeta está tocando, demônios atordoados. Se eles ficam atordoados com glória a Deus e aleluia em língua estranha, imagina com essa trombeta tocando lá na eternidade. Ah, irmão, eles vão lutar, eles vão batalhar. Por isso que arrebatar é tirar a força, porque vai ter gente que o diabo vai estar lutando contra ele, vai ter gente que vai estar em momento de fraqueza, mas tem a mamãe de joelho, tem o papai de joelho, tem o amigo de joelho, tem um amigo orando, uma amiga orando. Vai ser muito lindo isso. E enquanto todas essas forças lutam contra nós, como luta todo dia, mas no arrebatamento não tem jeito, porque se todos esses sistemas têm suas forças, o nosso Senhor é o Todo-Poderoso, e Ele vai arrancar com força, como quem diz: eu não vou te perder para Satanás, eu não vou te perder para o inferno, vem. Eu não vou te perder para a carne, vem. Ah, Jesus, guarda a minha casa, guarda meus filhos, guarda a sua igreja. Quem pode dizer guarda-nos? Arrancar com força. Agindo eu, quem impedirá? Arrancando meu povo, quem vai segurar? Aleluia, aleluia, tomara. Ah, se isso acontecer. Lembra de Moisés falando para Israel: vocês foram arrancados do Egito com mão forte. Aí a gente chega lá no céu e ele diz: eu te arranquei com mão forte, eu te arrebatei, eu te tirei com força. Maranata, Maranata. Seremos arrebatados rápido, seremos arrebatados com força. Quero ver segurar. Terceiro, arrebatar, levar para outro lugar. Por isso ele diz: subiremos. Eu começo e você conclui. Subiremos, levar para outro lugar. Não é aqui a nossa morada, não é aqui a nossa cidadania. Eu não estou dizendo que você vai morar lá. Eu estou dizendo que não é dessa forma, não é desse jeito, não é com esse sistema caído que a gente vai habitar. Nananina, não. Ele fará novo céu e nova terra. Será tudo com uma dimensão celestial. Vai ser tudo chamado tabernáculo de Deus. É nesse sentido que a gente vai para outra dimensão, para outro lugar. Olha que coisa linda. João disse que a Nova Jerusalém está Fala sendo, meu Deus, sendo. A Nova Jerusalém está descendo. Mas Paulo diz que a igreja vai. Bora, minhas irmãs, ficou lindo, mas dá para ficar mais lindo. A Nova Jerusalém está descendo. E Paulo diz que a igreja está subindo. Aí você diz: e aí, pastor, se a Nova Jerusalém está descendo, para que a igreja está subindo? Primeiro, eu não sei, ele faz o que ele quiser. Mas o que é maravilhoso é que se ela está descendo e a gente vai subir, é porque haverá o encontro. Haverá o encontro nos ares. Aleluia. E ele não diz que ficaremos para sempre nos ares, ele diz que ficaremos para sempre com o Senhor. Por quê, pastor? Porque depois que ela vai, a noiva vai e se encontra com ele na entrada da Nova Jerusalém, que é esse outro lugar, a igreja vai sentir a experiência do que Paulo disse, segundo aos Coríntios 12, arrebatado ao terceiro céu. Aí você vai lembrar do que Paulo disse, arrebatado, versículo 4, ao paraíso, ouviu palavras inefáveis. Imagina o crente olhando e dizendo: é, Paulo, tu ouviu coisas inefáveis? Eu estou vendo coisas inefáveis, eu estou sentindo, eu estou pegando, Paulo, eu estou caminhando, Paulo, em coisas, num ambiente inefável. Lembra do que Jesus disse ao ladrão na cruz, arrependido, claro, estará comigo no paraíso. Lembra do que Paulo disse em Filipenses 3:20, nossa cidade está no céu, de onde esperamos. A cidade está lá, porque ela é celestial, os fundamentos dela foram lançados pelo próprio Deus. E o que é maravilhoso é que Hebreus 11 diz que Abraão viu essa cidade. Levar para outro lugar, e depois de
sermos levados para esse lugar, Ele vai restaurar tudo do jeito dele, conforme a vontade dele. E deixa eu fazer uma pergunta que não é retórica, eu quero resposta. E você nem precisa ser teólogo para me responder isso, pelo amor de Deus, não me estressa. O Jardim do Éden era maravilhoso, sim ou não? Era lindo, sim ou não? Seja sincera, seja sincero. Você gostaria de viver naquela ambiência, sim ou não? Mas não vamos. Pergunta para mim por quê? Porque vai ser melhor. Pergunta para mim por quê? Porque aquele jardim faz parte da primeira criação. E o novo céu e nova terra, antes de prometer novo céu e nova terra, João ouviu e disse assim: eis que tudo se fez. Aleluia! As coisas antigas se passaram. O jardim do Éden passou. Ah, irmão, é nesse momento que a gente entra numa guerra espiritual contra demônios, porque o diabo habitava num ambiente perfeito, mas o seu futuro é um lago de fogo. A gente veio de um mundo sem Deus, sem vida e sem luz, mas o nosso futuro é céu, é novo céu, é nova terra, é a glória, é a glória, é a glória. Quem vai para essa glória pode dar glória, pode dar glória. Oh, glória a Deus! Eu deixei um por último, eu deixei esse por último, eu deixei esse por último, eu deixei esse por último. Arrebatar, pegar rápido, arrebatar, pegar com força, arrebatar, levar para outro lugar, arrebatar, arrebatar, tomar para si. Aleluia, aleluia. Quem não está quebrantado? Arrebatar, eu vou para o céu. É quando o dia do arrebatamento, eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou para o céu. Mas tem dia que a gente está tão apaixonado, a gente está com tanta saudade, que a gente diz: não, não é só céu, eu vou para Ele. Galeria, ó, tomar para si. Não entendi, pastor, é tomar para Ele. Eu não estou indo para o céu por causa do céu. Porque se estou tentando evitar polêmica, se Ele quiser, se Ele quiser, porque Ele pode, se Ele quiser sair do céu agora e dizer: eu vou lá no inferno, quando Ele chegar, vira céu. É a presença dEle. Céu só é céu por causa dEle. Céu é céu por causa dele. Roberto e Tainá cantaram: quando ele chega. Tu viu um monte de coisa quando ele chega. Nele todas as coisas subsistem. É ele que muda tudo. Então eu não sou crente por medo do inferno. Eu também não sou crente por causa do céu. Eu sou crente por causa de uma pessoa. Eu vou provar na Bíblia. Eu vou provar na Bíblia que Ele não vai te arrebatar só para o céu. Ele vai te arrebatar para Ele. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Mas pois eu irei e vos prepararei lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vos buscar e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, vós estejais. Toda a plenitude da divindade nele. O Pai é Espírito, o Espírito é Espírito. Mas naquele grande dia, toda a glória da divindade você vai ver nele. Aí eu lembro dos hinos antigos da Assembleia de Deus, ele dizendo: seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Ele não vai anular personalidade, ele não vai anular emoções. Não. Paulo disse aos Tessalonicenses que nós vamos admirá-lo. Só que a gente tem modos diferentes de admirar as coisas. Tem gente que admira, uau. Tem gente que admira, que bonito. Tem gente que admira, opa, que coisa top.
Jacob, eu não sei como você vai admirar, mas eu sei que você vai admirá-lo. É claro que eu quero ver Abraão, eu quero ver Davi, quero. Sansão, se ouvir Sansão, eu vou dizer, isso aí Jacó, eu vou dizer, rapaz, Jeová é misericordioso meu, vocês no céu. Rapaz, os apóstolos, eu quero ver Paulo, eu vou chamar Davi, Asaf e os músicos aqui. Aí eu vou falar, bora, toca aí, faz um som top aí pra nós. Gedutum, os filhos de Coré, Davi que criava instrumentos. Imagina esses caras tocando na eternidade hinos de louvores a Deus, sim, com as harpas, cantando e bendizendo o Senhor. Eu quero ver Paulo, eu vou chamar Paulo Sila Malafaia, faz um debate aqui, porque eu quero ver quem vai ganhar no debate. Eu vou chamar, e que coisa maravilhosa, é claro que Paulo ganha. Mas Daniel, tu dormiu naquela cova? Tu dormiu ou tu ficou só orando? Jeová me guarda, manda teu anjo. Eu quero saber se tu dormiu na cova, Dani. É claro, irmão, eu tô conjecturando, eu tô dizendo que eu quero conversar, eu quero dialogar, vai ser maravilhosa a comunhão. Mas imagina ver o rosto de quem nunca pecou. Imagine ver a face de quem nunca caiu. Imagine ver a face de quem nasceu santo, viveu santo, morreu santo, ressuscitou santo. E os anjos cantam que ele é santo, santo e santo.